Olá, sejam bem-vindos ao podcast Que Mãe Nunca. Aqui abordamos temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre signos e maternidade. Nós temos uma convidada hoje especial, é a Rebeca Pessotto, seja bem-vinda. E o episódio se chama Que Mãe Nunca Pensou em Qual Seria o Signo do Filho? A nossa convidada, ela é minha amiga de outros carnavais, nós trabalhamos juntas já em duas oportunidades. A Rebeca, ela é enfermeira de formação, atuou muitos anos na área e hoje ela trabalha com educação e treinamento médico. Ela é mãe da Isadora, que tem 12 anos, e madrasta do Enzo, que tem 18 anos já, um adulto, um recém-adulto. E se você der a sorte de conhecer a Rebeca, a primeira coisa que ela vai te perguntar é o seu nome. E a segunda coisa que ela vai te perguntar é qual o seu signo. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por essa oportunidade de estar num momento muito importante, que é olhar para as nossas educações, né, com criança. Eu tenho a Isadora, tenho o Enzo, você citou que eu sou madrasta, mas eu falo que eu sou boadrasta, ele é um filho afetivo. E, de fato, o signo para mim, quem me conhece sabe. Então, antes da gente entrar no tema mesmo, conta um pouco pra gente como que é a sua rotina com os dois. Você falou que ele é filho afetivo, como que funciona isso? Eu vou contar um pouquinho. Eu vou até contar um pouquinho antes da importância do signo para mim. A minha rotina com eles é algo que a gente vai desenvolvendo. O Enzo veio morar quando ele tinha 8 anos, e a Isadora, quando eu estava grávida, eu estava gestando ela. Eu pensei, meu Deus do céu, foi uma surpresa a gravidez, né? Então eu falei, que signo que ela vai Não foi ser? planejado. Não foi nada planejado, foi desejada. E foi até o Enzo que previu isso. Isso é muito importante falar. A gente estava eu e meu marido no carro e ele falou: Nossa, uma menininha na sua barriga. E foi uma surpresa que eu falei, quando a criança vê, eu sou uma pessoa altamente ligada à intuição, à questão do mistério, né? E quando eu vi que eu estava grávida, foi uma viagem, foi para o Peru, eu fui para o Vale Sagrado, e quando eu vi, eu falei, gente, que signo que ela vai nascer? Ia ser ou ariana ou taurina, tava mais, né, pelo cálculo que faz da gestação, e eu desde pequena olho os signos. E se Deus falei, fosse bom com você, ela teria sido touro, Touro. né? Porque convenhamos, me desculpem, os arianos, desculpa a Gabi também. Olha, eu digo que assim, eles falam dos satanares, né, que os arianos eles têm esse comportamento, mas como eu gosto de ver sempre os dois lados, porque eu sou uma geminiana, né? Então, o geminiano ele sempre olha, eu fiz essa camiseta em homenagem a vocês. E eu gosto sempre de entender. A minha rotina com eles, né? Então, Gabi respondendo, é muito ligada assim, eu olho características individuais, né, do signo, a idade, e foi muito importante para mim, porque esse olhar do signo vem desde que eu fui adolescente, eu começava a me questionar, me descobrindo as minhas diferenças com as amigas, questões no trabalho. Eu fui gestora, né? Eu sou enfermeira, eu fui gestora, eu contratava profissionais de acordo com o perfil que eu queria. Coloquem agora nos currículos de vocês, além, né, do nome e faculdade, o seu signo é importante se você for fazer entrevista com a Rebeca. Exato, isso vale muito. E a rotina em si é muito mais ligada assim, eu acho que toda mãe ela desenvolve um olhar individual, ela busca fazer o melhor, mas eu sempre olho o signo, o que realmente eu preciso para transmitir a mensagem e a execução daquele compromisso, da rotina. Então, se eu quero que ele faça a lição, qual é a mensagem que eu vou passar, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, Sim, mas vamos lá. E Rê, hoje você tem seu trabalho, mas você sempre gostou aí desse, digamos assim, é um hobby que você tem de falar de signo, de zodíaco, de astrologia, mas desde quando que você se lembra que você começou a se interessar por esse assunto e como que foi que, desde essa época, quando surgiu o interesse até hoje, assim, como que é falar disso? Tá, isso começou desde a minha adolescência, porque todo mundo falava, gente, a Rebeca fala demais. E isso, quem me conhece, eu adoro falar. Então, eu sou super comunicativa, como uma boa geminiana. Então, eu comecei a ler sobre o geminiano, o lado bom, né? Na adolescência, a gente está se descobrindo, a gente quer saber quem a gente é, está desapegando daquele momento pai e mãe, estão se descobrindo para não ser um espelho. E eu comecei a observar, com as amigas, comportamentos e padrões. E conforme ia passando
passando o tempo, eu levava muito a ferro e fogo. Então, assim, eu ia para algum lugar, eu lia o horóscopo. Eu ficava o tempo todo observando como é que seria o meu dia, como que a minha amiga, ela é uma libriana, né? Eu tive muita presença de librianos na minha vida. E eu começava a usar desse olhar do libriano, que ele é vaidoso, ele é regido por Vênus, esse carinho, e eu comecei a perceber um certo padrão. Quando eu terminei a faculdade, aí trabalhando, eu comecei a perceber nos pacientes, eu olhava, mas é uma coisa muito minha. E eu comecei a ver, eu falei assim, ó, essa característica. Então, o taurino, vamos dar uma alimentação, o taurino gosta de comida, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Então, de certa forma, eu sempre, eu acho que é uma questão, tema que me interessa, a curiosidade de um geminiano, e acredito que, assim, eu não sou uma especialista do tema. Mas quem me conhece no último emprego, a gente estava lá, eu sempre perguntei do signo, porque eu usei disso como uma oportunidade No de seu fazer um trabalho. relacionamento, de fortalecer. Então, vamos lá, se eu estou na frente Qual que é a sua Isso signo? era até uma das coisas que eu ia te falar. O nosso podcast, né, a gente aborda a maternidade e Gabi e eu somos do mesmo signo, somos virginianas. E eu já falei até, apesar de eu acho que a gente tem uma criação que a gente proporciona para as nossas filhas parecidas, Uhum. eu e ela somos completamente diferentes. Mas, assim, completamente diferentes. E aí eu queria saber, é claro, né? Não existe uma regra específica, mas isso se deve a quê? Seria o ascendente ou tem outros fatores externos que levam a duas pessoas do mesmo signo serem completamente Signo diferentes? Tem a ver com. Já ouvi falar que tem o signo de Virgem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Se você nasce em semanas diferentes, já muda alguma coisa. Tem, tem. Na verdade, assim, como eu até comentei, eu não sou a especialista, mas eu já li bastante coisa. Existem características básicas do virginiano. Então, Uhum. acredito que as duas são organizadas, planejado, precisa daquele controle para segurança. Uhum. Agora, o que é em paralelo vai muito da referência que você teve na sua criação e você na sua, e que você traz como valor para educar seus filhos, né? Quando a gente também olha do ponto de vista da astrologia, o posicionamento dos astros no minuto que você nasceu, Paulinha, é horário, né, diferente aqui, eu não vou. Acho que a Anos gente aí. diferentes Eu, também. eu cito alguns que eu leio, são anos de. Não sei, vocês são super jovens aqui, então, para mim, todo mundo aqui tá super bem. Eu acredito que quando você vê o decanato, tem a influência de qual era o planeta, qual era o horário, e isso influencia, sim, existe toda Nas uma diferenças. ciência de comportamento. Só que muitas pessoas ainda são incrédulas, elas não querem acreditar, mas é importante você. Eu fiz o mapa astral da minha filha. Eu fiz da Madu também. Você fez? Então, eu Você fez? fiz. Não. É muito legal, porque quando você vê qual é a influência sobre aquele astro, qual é a características, então assim, o signo regido por Vênus, um Ariana, né? Você comentou da sua filha ser Ariana. Então, o Ariano é regido por Marte. Marte é a força da execução. Falam que é da briga, mas é porque ele vai romper com aquilo que tá na rotina, que todo mundo tá seguindo um padrão. Então, ele vem para transformar. Então, se o Ariano não tiver essa força, se ele não tiver essa energia, e ele não vai agradar. Né? Então, eu acho que todo signo, eu vou muito do pessoal porque eu não sou formada em si, mas assim, todo signo tem o seu lado bom, que é importante a gente validar quanto mães para o desenvolvimento, tá? Então, assim, Paulinha, para mim foi extremamente importante ter conhecido o mapa astral. É extremamente importante olhar. Então, mesmo vocês tendo comportamentos diferentes, existem características em comum do virginiano, que eu acho sensacional. Tá? Você falou, né, da gente como mãe conseguir identificar as características. E aí eu lembrei que, assim, a minha filha Rafa é virginiana. É Tá. ariana. Eu Ariana, sou virginiana, ela é ariana. Então, perfeito. assim, são signos que normalmente não batem muito, né? E ela, de fato, tem essa força. Ela é assim, ninguém muda a opinião dela. Muito difícil mudar a opinião dela, assim. A gente tenta convencer, tenta distrair, ela tem 3 anos, mas você já consegue ver essa força nela. E eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim pra mim, Gabi, calma, hoje você reclama. Quando ela for adulta, isso vai ser ótimo na vida dela. Então, todo dia quando eu chego no trabalho, eu falo, nossa, a Rafa hoje foi difícil fazer isso, isso. Aí ela fala, Gabi, pensa quando ela ficar adulta, isso vai ser ótimo. Ela vai ser uma mulher de muita força, uma mulher de muita atitude, ninguém vai conseguir virar a cabeça dela muito fácil. Aí eu fico, realmente, vamos tentar pensar pelo lado positivo. Faz bastante sentido, Gabi. Assim, É. e de verdade, até a Paulinha colocou sobre a questão do ascendente. Eu estava até lendo, porque eu falei, poxa, eu quero contribuir com uma informação atualizada. O ascendente,
a gente tem um signo solar e é a lua, o ascendente é quando a lua estava posicionada. Então, assim, ele fala muito do seu sentimento e como você vai se manifestar para o mundo, tá? E o solar é aquele que te rege nas características. Solar é o do seu nascimento, onde o sol estava e o lunar é o ascendente. Então, esse posicionamento dos planetas, das estrelas, no caso, também vai mostrar para vocês, assim, olha, eu tenho meu ascendente em Capricórnio. Então, eu sou uma geminiana que é ar, com Capricórnio, que é terra. Ele vai me ajudar a, quando eu estiver, né, no ar, captando na comunicação, a puxar e ter mais Pra foco. realidade. Então, a gente tem o ascendente, e não é que eu sou um ou outro, eu sou os dois. Entendeu? Porque o posicionamento, né? Então, o Sol, a estrela oposta, a gente precisa entender isso. E quando você está falando, Gabi, da questão do ariano, eu acho que, assim, a minha experiência, né? Porque é muito interessante, cada casa seus valores, suas regras, e acho que para você também, a Madu, né? Depois vamos querer lembrar da Madu, que a Madu é canceriana. Então, é importante a gente ver, como mãe, a gente tem uma missão enorme, que primeiro é tirar qualquer tipo de culpa e saber o nosso papel de prepará-la para o mundo. A força de um ariano, você precisa guiá-la, né, na minha visão, é validar essa força dela para o bem e não querer mudá-la. Na a Madu, que eu conheço, uma fofa, a Madu, a sensibilidade do canceriano, né? Então, como uma mãe virginiana, toda correta, pragmática, do planejamento, ter a leveza de olhar para a Madu e saber que o tempo dela é diferente, a emoção, e você validar, porque eu acho muito legal do virginiano, eu agradeço a Paulinha, até aqui, não porque eu estou gravando, mas assim, a organização, é muito legal quando você pega alguém muito sensível e trabalhar a organização e ajudar ela a se colocar. Então, a gente pode olhar o zodíaco, os signos, e orientar e nortear os nossos filhos para ter o melhor. Tu deixa essa sensibilidade de deixar transbordar a criatividade, sabe? Não sei se faz sentido, mas é como eu falei, é como eu observo as pessoas. E quando tiver muito drama de um canceriano, que aí, vamos Nossa falar, Senhora, né? o drama do canceriano é assim, às vezes, né, fez o drama, você como uma boa virginiana vai conseguir pôr um limite do que é real e do que é ilusório. E a mesma coisa, o ariano, ele quer porque quer, ele quer a teimosia. O ariano precisa de limite, porque senão ele vai passar por cima de quem for. Nós temos uma amiga ariana e assim, é uma força descomunal. A minha filha é de uma força... Qual é o signo da sua filha? Ares. Ah, é Ares também? Ares também. Ela tem no final, Ares... você falou que ela ou era touro ou era É. e nasceu Ares. A Is é Ares, né, com ascendente em Gêmeos, então ela é extremamente comunicativa, então imagina a intensidade de quando vem. O Enzo, ele é Leão, e o ascendente dele, ele é Terra, eu acho que tem um Capricórnio, eu não tenho certeza, mas assim, o Enzo, né, que é um filhão afetivo, mora comigo e tudo, é um leonino, então ele precisa ser o palco, ele precisa falar, ele tem que estar nesse lugar porque ele é um líder nato. Então, é deixar e desenvolver a oratória. E o leonino não gosta de ser contrariado. E como contrariar como mãe, de dizer assim, sua opinião eu entendo, eu Mas ela aceito, tá errada. mas ela tá errada. E eles ficam bravos, e a gente tem que se preparar, tem que frustrar. Como mãe, a gente Meu tem que marido é frustrar. leão. É leão? É leão com ascendente em leão. Leão com leão. Então, Que é fogo com fogo, Bom, né? Ricardo, você Elemento. tá de parabéns. Olha, Ricardo, é fogo. Então, assim, É. e provavelmente ele com a sua filha tem uma afinidade? São dois. Muito, São muito. fogo. Muito. São fogo pra você, É né, fogo. Gabi? Aí, Os dois são bem fogo. você como virginiano, até tentando lembrar aqui, o virginiano ele é terra. Então, o virginiano, o único elemento que para acalmar o fogo, olha que legal, é a terra. Quando você joga a terra no fogo, ele vai acalmar. A água também, né? Mas então, Aí a água apaga. no caso, exato, é você baixar Acalma, isso, você vai orientar. Uhum. O objetivo olha que interessante, é você trabalhar dentro, quando você vê que a coisa está subindo, é ter o autocontrole e Aí direcionar é que é para isso. difícil. É o seu desafio. Aí fala de outro tema que eu gosto, que é a espiritualidade, que também é um ponto que eu gosto de trabalhar junto. É você buscar o seu e trabalhar isso. Eu tenho, meu irmão mais velho é ariano, né? E eu a vida toda achei muito difícil de lidar com ele, assim, muito. E eu sempre falava que se eu tivesse um filho, não podia ser ariano. Não podia ser. Eu sempre falei isso. Meu filho Olha. não pode ser de Ares. De jeito nenhum, meu filho pode ser de Ares. Pois bem, tá a Pois é. Rafa aí. A Rafa veio. tá aí. O Rê, no caso da Madu, É. quando eu engravidei também, não
planejei, né? Eu acho que talvez numa próxima gestação eu planejaria um mês que eu fosse engravidar pra escolher o signo. Mas aí pro- você combina com Deus. Eu Combina sempre com falo Deus. isso, eu falo, tem que combinar Virginiana, com Deus. No caso da Senão não Madu, vai. quando eu fiquei grávida e a gente viu a data provável de nascimento dela, seria câncer. E aí eu lembro de falar assim, pelo amor de Deus, não nasça prematura, não nasça prematura, porque se você nascer prematura, você vai ser geminiana, e eu não quero uma geminiana. Nasceu a termo, câncer, com ascendente e lua em gêmeos. E aí eu falei assim, né, Deus atendeu, né, pedi, não nasceu, Aham. nasceu canceriana. E aí eu já fiz uma pastoral dela. Sempre, duas pessoas Legal. fizeram. Assim que ela nasceu, eu já mandei o horário de nascimento pra já calcularem. E eu tenho um quadrinho no quarto dela que fica lá com uma astral. E agora que você falou, né? Você é muito comunicativa e todas as pessoas que me falaram, a Madu vai ser muito comunicativa. A Madu vai ser muito comunicativa, ela vai ser muito falante. Aí eu falei assim, legal, né? Porque eu também falo o Eduque Lute. Mas, de fato, ela tem 3 anos e ela é uma tagarela. Ela começou a falar muito cedo. E hoje, com 3 anos, assim, se ela fala uma outra palavra errada, é muito pouco. E ela não Sim, para de falar, ela não para de falar. Aí, assim, e eu falei assim, caramba, né? Tipo, o que todo mundo me avisou aconteceu. Então, assim, é tem gente que não verdade. acredita, mas a gente tem alguns exemplos de que, pô, se é coincidência ou não, Ah. deu certo com Deu. o que me falaram e como a menina é. E a questão de ser câncer, ela é muito sensível. Ela chora vendo desenho animado. Ruído, né? Aquela coisa. Se Uhum. tem a gente sabe, né? Filme da Disney sempre tem atenção à partezinha triste lá da princesinha. Ela chora, ela consegue chorar. Assistiu o Rei Leão, ela chorou no Rei Leão. E aí eu sou virginiana com ascendente em peixes, Que é que já me falaram sensível. que é o signo trouxa do zodíaco, né? Então assim, o que o Ah, não Virgem acho traz de trouxa. o que o Virgem traz de mais Pragmático, pragmático, objetivo. Aham. eu sou uma virginiana que chora, eu sou chorona. E aí eu falo assim, Madu puxou isso de mim. Aí pode ser simplesmente porque ela é de câncer. E aí ela vai ser mais sensível, ela é mais emotiva quando eu brigo com ela, quando eu dou bronca. Suponho que a Rafa fica brava, né? Ela começa a brigar com você. A Uhum. Madu chora quando eu dou bronca. Mamãe, fica feliz comigo. Tipo, a É. preocupação dela é eu ficar feliz com ela, eu voltar a ficar feliz com ela. Não é ela não fica brava. Ela Ela fica fica. triste porque eu estou brava. Não, eles são muito sensíveis. Assim, se você olhar para o canceriano, eles todos os signos eu tenho o lado, a gente fala de sombra e luz, tá? Que é importante. Então, o canceriano, essa sensibilidade, ela é muito bonita, porque vamos pegar para você, se você que é toda pragmática, não tiver a sensibilidade do olhar para o outro, você vira um robô. E hoje a gente está falando sobre a importância de ser empático, de trabalhar. Então, é lindo ver a Madu. Deixa ela chorar, deixa ela se expressar. E eu acredito muito assim, de verdade, em signo. Não é óbvio que algumas coisas que a gente fala, o poder da palavra, tem a questão, mas assim, o elemento dela é câncer, deixa extravasar. Assim como um canceriano não gosta de ser contrariado. Eu não sei se você percebe, mas assim, o Uhum. canceriano, ele também tem uma opinião, não tanto, nada se compara a Áries, Escorpião e a força de o taurino, ele é muito persistente, mas o taurino, ele acaba baixando, assim, ele não é aquele que vai te enfrentar tanto. Mas, assim, o canceriano, ele é muito inteligente, é um signo muito mental. Eu acho legal você conhecer essas características da sua filha e validar. E trabalhar os Não falar pra ela valores. assim, para de chorar, você tá chorando Não, demais, não. Não, porque é o jeito dela. desculpa, até porque a gente tem pouco tempo para falar de um tema tão gostoso, mas assim, eu ouvi muito isso. Isso foi um trauma para mim. Para de falar. Para de falar. Para de falar. É muito ruim. E assim, na verdade, é a forma como eu me expresso, como eu entendo, como eu cresço e me adapto a esse mundo. Tem pessoas que são na leitura, são mais introspectivas, né? Signos mais fechados. Um escorpião, né? Eu sou casada com um escorpião, para mim é um signo extremamente desafiador. Eu falo que assim, casamento para durar, meu filho, com escorpião tem que ser muito forte. Então, hashtag fica a dica. Hum. Eu acho super importante a gente entender e validar. Nunca fale para sua filha, pare de falar. Ou pare de chorar, né? No caso. E se fosse, no caso, a força da Rafa, né? Não tira essa força dela. Só ajuda ela a canalizar, por exemplo, para o esporte. Um ariano precisa de esporte. Ele precisa gastar energia porque ele vai explodir. Uma expressão, a oratória da Madu, começa a trabalhar onde que ela vai, né? Então, isso que eu acho que é o nosso papel.
né? Então, quem mãe nunca, a gente não pensa essas coisas, mas os nossos pais não tiveram tanto conhecimento como a gente pode ter agora. Então, eu acho importante pensar nesse olhar, né? É o que eu faço, como responder a primeira pergunta, Aham. eu olho assim, o que que eu posso botar no Leonino? Então, o Leonino, ele já sabe o que ele quer, ele já quer morar fora na Alemanha, já tá tudo ali. A minha filha, ela é ariana e ela tem um geminiano, mas ela é altamente criativa. Então, ela tem Uhum. esporte e a arte. Então, Uhum. eu e meu marido, a gente conversa bastante e desenvolve isso nela. Só que ela, por exemplo, faz 4 esportes. Tem gente que fala assim, olha, precisa descansar. Ela não, ela precisa gastar energia para estar plena e deixar fluir. Então, cada indivíduo é único, É, tá? é mesmo. Era até uma pergunta que eu ia fazer pra você, como interessada nesse assunto de signos e sendo uma mãe geminiana, se você, durante a sua vida com a Isadora, com o Enzo, já previu em algum acontecimento, previu, ó, vai acontecer tal coisa, a Isadora vai ficar chateada, ou o Enzo não vai entender muito bem, ou a reação, e se concretizou, que você já previa por entender do signo, das características e qual comportamento isso levaria eles a ter. Se você chegou a prever alguma coisa e, ó, tá lá, sabia que ia ser assim, porque a Isadora é assim, Porque, assim, assim, assim. eu previ, assim, tudo que eu faço é muito planejado, porque eu sou gêmeos com Capricórnio. Então, Capricórnio é trabalho Capricorniano estratégico. é planilha, É não plane... gosta de ser meu pai. Eu falo isso porque meu pai é, não gosta de sair da rotina. Se você quiser chamar ele pra jantar, tem que avisar uma semana antes, porque e eu não sou assim, né? Eu assim, ó, pai, vem jantar aqui em casa hoje? Não vou, não vou. Hoje? ele, Não, você tem que me avisar com uma semana pra se é, planejar. Gosta de assistir os mesmos filmes, aí gosta de viajar pros mesmos lugares e tem a rotininha dele. Não, tem. eu pode ser que não seja, que eu não sou entendedora, mas eu já atribuo isso ao capricorniano. Quando eu vejo É, não gostar de sair da rotina, ser completamente pragmático também e tá. controlador, eu penso, ah, você é de Capricórnio, porque meu pai é igualzinho e ele é capricorniano. Assim, da minha observação, o capricorniano, ele tem plano. Se não for algo que vai somar e acrescentar, ele Ele vai não ficar no muda. plano dele. É pra que mexer É no time que isso, tá dando certo, né? entendeu? Tipo isso. É mais ou menos isso. Não é que eles são. O signo, eu tenho um irmão capricorniano e um irmão ariano, tá? E assim, eles estão falando do Capricórnio, né? Ele é Uhum, muito assim, eu vim nessa vida para vencer, para o trabalho, uhum, para somar, eu tô aqui para ganhar. Eles são ligados a questões materiais, então assim, para ele, e é bom, e não é que são interesseiros, eles são pessoas que querem uma coisa boa, de uhum. qualidade, tá? E tem outros que são muito desapegados, um pisciano tá tudo bem, ele vai pela experiência, tudo. Então, é interessante você conhecer, né? Por isso que eu A falo, gente faz acaba conhecendo todo quem a gente tem sentido. convívio, né? É, E a gente associa, aí, ó, ah lá, é porque é é. de Áries. Mas eu É, brinco com Áries, só que hoje uma das minhas melhores amigas é de Áries. nós temos uma Você falou amiga. que a Madu chora. Meu pai é canceriano, tem 72 anos. Ele chora assistindo qualquer coisa na TV. Eu acredito. Só Mas o que aí, câncer é ó, o assim. Edu é câncer. Sério? Pô, tá vendo? Não, ninguém que conhece o Edu acha que ele é canceriano. Edu, Não, 2 não de julho, acharia. canceriano. É E verdade, ele é da aí o mesma semana ascendente da dele Madu. é virgem. Aí eu não sei, porque Ah, a olha que imagem que ele interessante. passa é que ele é sério, ele não é falante. Edu não é Mas ele falante. não é Não. família? Ele tem Ele é bem família, família. assim, muito, né? Tem, a família dele é gigante, então ele cresceu com os primos, né? O que a maioria das pessoas cresce talvez com um amigo, que não é Tá. família. Ele cresceu com os primos, ele tem 2 irmãos, ele é bem família. Mas nessa parte de sensibilidade, eu nunca, assim, acho que, não vou falar nunca, mas poucas vezes eu senti que ele tava de alguma forma emotivo com alguma coisa. Raramente vi ele chorar. Eu lembro de um filme que a gente assistiu que ele chorou. Você chorou Eu mais? choro, eu choro, sei lá, vendo filme de comédia, É, sabe? Mas eu é, não sei se é porque o ascendente dele é virgem e eu já ouvi dizer que depois dos 30 ou 35 é o anos, que falam o que mesmo. rege mais o seu comportamento é o ascendente. Eu não sei se isso é Isso. verdade, até ia te perguntar. Então, eu fui buscar, estava lendo algumas questões, Eu já assim, ouvi isso. e porque estava até vendo, né? A astrologia é uma pseudociência, então existem, ela é muito mais relacionada à cultura dos povos, de todo o posicionamento dos astros, relacionado desde do crescimento e comportamento como a agricultura. Então, tem um olhar. Eu acredito, sim, Paulinha, que tenha essa questão do ascendente, mas também tem, a gente não pode deixar de validar a questão dos papéis na família. Talvez o pai a filha está chorando e se ele chorar também, como é que vai ficar? A gente não sei. Então aí seria um momento de terapia. Ou Mas até, assim, teria que ser ele a sozinho. vida, né? A Tipo, história, a criação que ele criação, né? teve, pode ser também. A origem da família também, É, eu acho que, é claro, né? Tudo interfere no final das contas, o Tudo, ambiente. tudo.
Mas pode ser por isso, mas é engraçado. Toda vez que eu falo assim, eu dou canceriana, as pessoas geralmente se surpreendem, porque Mas você pode tem ver o poucas outro lado do características. canceriano, eles são super trabalho, eles são pessoas objetivas, é muito interessante essa questão, porque com virgem se dá super bem, porque ele entende essa questão da necessidade do virgem, tá? É um signo que é complementar muito interessante. Eu acho que, diferente, por exemplo, como você mesmo falou, eu não quero o geminiano. O geminiano tem só fama, porque a gente, às vezes, fica muito, a gente é muito brincalhão, a gente quer estar de bom humor, a gente não é muito do apego, da profundidade de alguns signos de água, que gostam de fazer aquele mergulho profundo e ficar, ou terra, que executa, que são vocês. Não. Então, o geminiano, ele tem a fama de ser fofoqueiro, né, que muitos falam. A fofoca é da Bipolar. comunicação bipolar, porque enquanto eu tô com vocês, eu tô com 1000 pensamentos aqui, e a gente é muito sensitivo. Então, a gente tem um papel, no geminiano, de tentar ver os dois lados. Sabe? Então, assim, é falso. Eu acho que muitas das pessoas sempre me reconhecem pela autenticidade, não fazendo, me valorizando, mas porque a gente precisa olhar o outro lado, né? Então, o geminiano, ele tem dois aqui. Eu tô aqui, é um julgamento, e eu preciso transmitir a comunicação da forma mais correta. E aí eu não estou falando de valores, né? De julgamento quem trabalhar do lado sombra, ele pode usar a comunicação, e aí é caráter, né? O valor que a pessoa quer. Então, Aí aí o zodíaco, infelizmente, não tem a ver com não caráter. tem nada a ver. Então, do zodíaco, você tem que Não é olhar culpa pra do isso. signo. Não é culpa do signo, não Mas é culpa do eu vi signo. um meme esses dias, até compartilhei no meu Instagram. Não culpe não culpe o seu signo pela sua chatice. A menos que você seja de câncer ou virgem. Aí eu falei assim, meu Deus, a Madu é câncer, eu sou virgem, e o meu marido é câncer com ascendente em virgem. Eu falei assim, nossa, a casa deve ser muito chata, né? Porque eu falei, impressionante. Mas é muito legal você falar isso. Sabe que eu gosto? Assim, olha, a gente precisa saber conviver com as diferenças. E quando a gente olha para o signo, quando eu vou no encontro, que tem um monte de libriano, vamos pensar assim, ou eu tenho Libra e Virginiano, você já sabe o que esperar daquele encontro. Então, Você já óbvio. sabe. Eu não sei o que esperar daquele. Exato, é verdade. Eu sei o que esperar. Então, assim, se Vou torna começar a olhar chato. agora o que eu tenho que esperar. Né? O que se torna chato? Mas Se aí, você... antes de você ir pra qualquer lugar, você, peraí, deixa eu ver qual é o signo Me das manda pessoas. o signo eu aí adoro. de vocês pra eu olhar. eu Eu decidi se eu vou ou não. Não, eu pergunto pra Taurina assim, o que você vai querer comer? Porque eu quero agradar o que ela quer. O virginiano, eu falo, gente, mantém um horário, olha aqui, ela já programou, então, assim, já viu antes, já planilhou, já fez. Eu acho legal a gente olhar. Aonde se torna chato? Quando eu vou contra a característica do outro. Como é que eu vou chegar para uma virginiana e não planejar nada, não organizar? A ceia de Natal já viu. Eu achei o máximo. Que quando eu conheci a gente, eu conheci a Paulinha faz Foi bastante tempo. 2017, eu acho. E a gente se reencontrou e fortaleceu a amizade, muito legal. E assim, foi muito gostoso ver a construção. Ela planeja há um ano o aniversário da filha, tudo organizado. Eu falei, meu Deus. Mas eu não sou uma virginiana tão assim. Não sou. Ela Mas eu acho tem que tudo depende também do planejado. assunto. Eu Presentes de Natal. Ela lá pra outubro, ela já tá Já, com presente. ela- Ela já tá pensando, ela é nossa, raiz. comprei tal roupinha que a Madu vai usar, tal. Meu Deus. Ela é raiz, é aquela virginiana raiz. mais ou menos. Não, Sei lá, amiga, meu você é. armário não é tão organizado, Não. digamos assim, sabe? Eu acho que eu foco a organização em algumas coisas. E se o assunto me agrada, tem coisa que eu que é acho, importante eu pra acho um você, capricorniano, às vezes, mais organizado em termos, de trabalho, de planilha. Enfim, aí tem outras características, né? Mas tem aquelas pessoas que são muito voltadas pro Excel. Sim. E eu sou o básico. Eu gosto de registrar para não me perder. Mas deve ter algumas pessoas muito mais organizadas do que eu, só pelo fato que eu sou virginiana. Mas para você é um tema fácil. Então, se fosse para mim, para ser organizada, Essa é mais- não é um tema. É assim, vamos fazer um podcast aqui, mudar o tema agora, eu vou me adaptar, porque eu sou comunicativa. Para quem precisa planejamento, não, a gente um faz taurino, roteiro, gente. Aqui, ó, duas ó, virginianas. olha Precisamos. Olha o meu roteiro, Renato, só aqui, nem precisa. Isso que é legal, a gente olhar as características e saber trabalhar. Então, assim, vai ser chato? Ai, não sei se é chato, é só você aceitar as diferenças e vai. Quem não se adaptar, então não fica Mas em casa, eu e meu marido, às vezes a gente tem um embate nisso. É, Que eu quero saber já tudo antes, como vai ser organizado, e eu já fico pensando, nossa, eu vou chegar lá, como que vai ser? E aí ele fica, nossa, você tá pensando demais. E ele já fala, para de pensar um pouco, deixa quando chega lá você vê.
Que eu já fico Ah. pensando, tentando planejar as coisas antes, e ele já não é tão organizado assim. Mas ele gosta de ver o resultado que sai bom, você tá ali fazendo. Aí Como um bom gosta, né? leonino, né? É, leão com leão. Ele fica no palco, ele gosta Ele de. gosta, Então, ele ele é gosta. muito legal É. ver isso. Deixa ele. Ele Eles gosta. gostam de coisas intensas, coisas gostosas. É. O leonino, ele é verdadeiro. Eles são muito interessantes, assim. A minha mãe é leonina. A minha A sua também. também? Então, assim, o leonino, ele gosta do belo, eles se vestem bem, eles gostam de estar sempre na moda, são jovens, não toleram uma mentira. Então, o leonino, ele tem, assim, essas questões de entender, porque a palavra, né, ele é muito Uhum. fiel àquilo. É muito interessante. Ô, E, Rebeca, e você, para as duas agora, para nós ai, três meu também. Deus. Não, o marido de vocês acredita, você que trabalha não, né, mas que gosta e tá sempre falando disso. O André acredita quando você fala alguma coisa, porque o signo dele é tal, por isso que a pessoa fez. O que ele faz? Ele acredita, não acredita? Ele fala assim, nossa, nada a ver, porque eu conheço o André. Ele é muito, é igual você falou, ele é o intelectual, ele é muito Ele é centrado. E médico, além de tudo. Então, acho que assim, ciência, para né? ele, tá baseado em fatos científicos. Tá baseado na astrologia. A astrologia é uma ciência, querendo ou Então, não. eu tava vendo pseudociência, tá? Eu tô até Ah, revendo. Eu ia falar isso, falando, deixa eu corrigir. O André, antes de me conhecer, ele era uma pessoa só medicina baseada em evidência. Então, como a gente não controla coisas do coração, ele Uhum. casou. Então, ele é escorpião, casou com uma geminiana, que é super ligada. Ele começou a ver que aquilo que eu observava e falava fazia muito sentido. Uhum. Ele ainda não baixa a cabeça, porque um escorpião é um desafio. Eu diria que, assim, os signos mais desafiadores, para mim, são os escorpiões e os taurinos. O taurino, nossa. ele é... O taurino, porque quando ele não... Ele é muito persistente, né? E, às vezes, a mudança para ele, que vai ser algo favorável, ele não gosta de mudança. Então, assim, para mim é um desafio, porque eu tenho uma amigona de touro. Quando eu mudo de ideia, ela fala, ai, mudou, isso mexe muito com ela. Então, para quem não consegue, então, são signos que têm dificuldade Dificuldade de da adaptação, olhar caso. a adaptação e a mudança. Então, para uma virginiana, desde que eu mostre que é mais vantajoso, que vai ganhar tempo e eu te convencer, que é isso que eu faria para um virginiano, ó, eu tô mudando aqui o roteiro por causa disso, você vai entender. Mesmo para um escorpião e para um taurino, é mais desafiador, não é que é impossível. Então, é muito interessante, sabendo isso, eu tenho amigos e eu falo, olha, eu prometo, mas eu não sei se eu vou tal horário. Então, a pessoa já Foi o se que ela fez adapta. com a gente aqui hoje na hora de gravar. Já convidei ela, Paulinha, eu É, quero ir. é, Eu vou tentar ir. Eu falei assim, Rebeca, eu não posso trabalhar com vou tentar. Ou você vai ou você não vai, né? Virginiana aqui, ó, e tem que estar na tal hora. Mas exato. graças a Deus conseguiu, porque Deu senão, ó, certo. você ia deixar a virginiana meio brava, ia acabar com a amizade. Não, o geminiano é muito fiel às amizades. Eu falei, eu não posso, né, minha amiga, e muito bom estar aqui. É isso que eu tenho de O seu marido percepção. acredita? Às Você que não vezes. acredita, você falou que não Eu acredita. não acredito em horóscopo. Você não? Não. Horóscopo, ela. Horóscopo. Eu não sei, é Tá. até uma Você, pergunta que a gente lê na revista, horóscopo do dia. não acredito nisso. Horóscopo de final de ano, Não e aí? consigo me convencer de que aquilo é real. Então, na verdade, é que ele vê o posicionamento dos planetas e como ele interfere daquela energia no seu signo, né? Como é que tá? Uhum. De verdade, é só quando é muito favorável que a gente quer ouvir, Aí a né? gente acredita, A a gente quer ouvir, é impressão que eu verdade. tenho é isso, de que eles colocam ali o que a gente quer ouvir e pronto. Sabe como eu vejo isso? Eu vejo muito relacionado, assim, que eu falei muito da espiritualidade, né? Eu não tenho uma religião fixa, mas eu acredito muito na existência de Deus e que a gente tem um bem maior, o universo conspirando. Então, para mim, Deus fala através desses sinais e dessas situações. Então, quando eu vejo no horóscopo uma mensagem, eu falo, putz, isso aqui é uma mensagem. Eu trago com esse significado, Aham, no meu entendi. caso. Tem pessoas que seguem, né? Como até crenças de cores e tudo mais. Gente, é interessante você ver o poder de um amarelo quando você coloca a intensidade, é uma cor viva. Então, quando você tira um pouco do seu julgamento, tudo muda. Uhum. Eu acho que é uma questão da gente abrir as possibilidades. A sua pergunta não tem, ao meu ver, não tem uma resposta exata, porque tudo que a gente está falando aqui é muito do holístico, é muito do etéreo. Então, se for falar, olha, você acredita piamente, tem pessoas que não vão acreditar, olha, mas tem padrões, existem bastante estudiosos. Eu fiz uma pastral com uma pessoa super famosa, que é a Cláudia Lisboa, que depois dá uma olhada assim, foi sensacional o que bateu.
tem coisa ali que fugiu um pouquinho, mas assim, deixa eu ver o direcionamento que ela me deu, né? Como é que vai ser uma projeção dos planetas daqui a alguns anos. Eu tô numerologia, super acredito. Então, é muito legal a gente poder usar tudo isso a nosso favor. Eu fiz numerologia para decidir o nome completo da Madu, para Olha que decidir se eu legal. colocava ou não um sobrenome. E aí optei por não colocar. O nome dela já é grande, né? Mas seria mais ainda. Mas a numerologia falou assim: não, deixa desse jeito que fica melhor. Olha só, então, Ô, Rê, e aqui, ó. me fala. A gente não falou de alguns signos, porque a gente acabou falando mais dos signos que tá no nosso dia a dia. Tá. Mas se você puder falar, por exemplo, um pouquinho de cada perfil de mãe, ou de pessoa, se você não quiser focar especificamente na mãe, mas, por exemplo, vamos começar lá, janeiro. Falamos de Capricórnio e Aquário, então. Vamos falar aquário. Tá. Não falamos de Aquário. Aquário, eles falam muito que é o signo do contra, né? Que eu observo. É um signo extremamente intelectual. O aquariano, que eu tava até lembrando, ele é ar, ele é comunicativo. Eu me dou muito bem, tá? Com o aquariano. Então, as mães de aquário são mães que vão ler muito, buscar, e elas não vão querer seguir o padrão que tá acontecendo. Elas vão respeitar isso, porque a autenticidade do aquariano, ela é uma marca registrada. Eu não vou fazer para te agradar. Então, o aquariano, eles são extremamente autênticos, eles são zero falsidades, eles são muito trabalhadores, e quando eles, para eles passarem por cima de situações desafiadoras, eles têm que ver em você um valor e acreditar, porque eles são a verdade acima de tudo, o aquariano. Uma mãe aquariana vai ser assim. Então, ela vai, é um signo que vai saber levar de forma leve. Não é o aquariano, ele é muito de boa. Tá? Então, eu até, aí falando, vamos supor, o taurino é do belo, é da comida, então ela vai se preocupar em preencher com o calor do aconchego, porque ele gosta as mães, elas gostam daquele conforto gostoso, elas não são muito de mudanças, de desafios, então ela vai promover experiências transformadoras, vão gostar de viagem, culinária, roupas bonitas e assim, aquela questão de Vênus que é do belo. Então, ela não vai se preocupar muito com a intelectualidade, como outros signos, entende? Porque o taurino, ele vai ensinar persistência, olha, não abaixa a cabeça, ele vai, porque o touro, ele vai com uma força, poderoso, né? São muito sensíveis também. Virginiano, a gente falou, né, um pouquinho. As mães capricornianas, então, Virgem e Capricórnio são terra. Então, terra não é muito... são signos que não falam muito dos sentimentos, eles não gostam. Menos quando você tem acidente em peixes, aí a gente vai chegar na mãe de peixes, mas eu me questiono isso, falo assim, nossa, eu não fui tão virginiana agora. Para algumas coisas eu sou chata, insuportável. Que falam, você vê no Instagram assim, qual é o signo mais chato? Aí você vê, se Virgem não tiver em primeiro, ele tá lá, no top 3. E eu acho que eu sou um pouquinho. É o que é visto como... eu sou um pouquinho. A chatice, Paulinho, talvez assim, porque é um signo que exigente, ele planejou, ele viu muito tempo antes, então às vezes é assim, poxa, eu te avisei, eu adoro falar isso. Eu te avisei, então é legal entender isso. Então a mãe de Capricórnio é uma mãe, como a gente falou, são terra, então assim, ela quer cultivar, ela quer plantar, e eles são ligados sim à questão da matéria, porque eles vieram fazer a construção. Eu gosto de dar um exemplo assim, o Áries, ele vai fazer a força para conquistar o terreno. Tá? O touro vai semeando ali, né, o território. E Gêmeos vai fazendo contato para estabelecer. E aí, indo até chegar, né, que a gente está falando aqui do Capricórnio em si, o Capricórnio, ele vai fazer a relação do business, do contato, ele vai subir o prédio naquela terra, ele vai ter... Então, ele é a da matéria. Então, quando a gente olhar para esse olhar. A mãe canceriana, ela é uma mãe extremamente carinhosa, ela é uma mãe que ela vai olhar para o filho em primeiro lugar. É muito interessante, né? A água, é muito legal ver que, por exemplo, Câncer, Escorpião e Peixes, eles são muito assim de olhar para o sensível, ela vai valorizar. E Câncer, ela vai desafiar a ser uma melhor versão dela mesma, mas assim, na intensidade. Porque o canceriano é emoção pura. Então, ela viu que aquilo não foi legal para ela, ela vai trabalhar isso com a filha. Então, posso esperar então, quando a Madu for mãe. Assim, isso cabe para todos, mas assim, o canceriano, ele é muito competitivo com ele mesmo, ele é muito, ele não faz coisa de qualquer jeito, tá? Eu não sou perfeccionista. Eu gosto dos erros, eu acho fantástico. Eu adoro a vulnerabilidade. O geminiano é o vulnerável. A autenticidade nesse sentido. Capricórnio, Virgem, né, Terra, querem aquilo perfeito. Ela não pode ver, então
aqui que vai ficar, é Uhum. aqui, porque é aquilo que ela planejou. Isso pode ser visto como uma chatice Uhum. para É. alguns, entendeu? E eu acho que a gente respeitar, se é o momento que é a festa, a manha da virginiana, a festa é dela. Aí cabe são outras questões. As mulheres entenderem que a gente tem que respeitar onde é o momento para falar, né? Para não deixar ninguém sem falar. O Uhum. escorpião. Escorpião, por mais que ele seja um signo desafiador, o escorpião é o signo que é regido por Plutão. Ele vê a nossa sombra. Então, o escorpião, ele transforma, ele é uma criança que vai transformar em você, mãe, pai, o seu lado mais sombrio. Nossa, Mas tá pesado, falando da né? criança escorpiana ou da mãe escorpiana? Do escorpião em si, sendo como pais e como filho, tá? Porque eu acho interessante a gente, né, olhar também aqui os dois pontos. Sim. A mãe de escorpião, ela vê o filho exatamente o que ele vai fazer, muito, ela conhece aquele lado da sombra. Porque o Plutão, ele é o último planeta, então ela sabe o que vai acontecer. Então ela é muito dura, ela é muito exigente. Ela é uma mãe que, assim, ela é protetora, ela não vai medir esforços, não vai. Mas é assim, é muito duro, é muito intenso. Então, assim, a força do escorpião, ao mesmo tempo que é o mais desafiador, ao meu ver, é o mais forte. Porque eles são a fênix, eles renascem das cinzas, os escorpiões. Então a gente tem que saber esse olhar, tá? Então, assim, você não pode chegar pro escorpião e trair, como a gente já sabe, e esperar um perdão. Ele não perdoa. Geminiano, perdoaria uma traição desde que eu entendo o que levou aquela pessoa e vou entender se eu de fato falhei. Eu vou olhar o outro lado. Um virginiano, a mesma coisa. Depende do que está envolvido. Diferente do escorpião, porque são signos mais densos, né? Peixes, a sensibilidade. Fala que é trouxa, porque coração é o mais sensível, o mais. Viu? Eu sou coração. É coração. Muito. Porque por mais dura que você Mas seja, eu sou coração. ela é. Dá pra mudar. Ela muda. Ela muda. Ela muda. Áries, a gente falou, Ariano. Nossa, Ariano, eles são. As mães de Áries, elas são mega protetoras. Você pode falar mal do seu filho, mas nunca fale mal do filho dela, porque ela vai te bater, ela vai pra cima. A expressão do bater é que, assim, é a mãe que vai com tudo. O escorpião, ele olha, ele joga aquela vingança no olhar, mas ele não executa. O ariano, ele não Ele segura. executa. Ele vai, porque ele é o primeiro, então ele vai com tudo. Leoninas, as mães leoninas, eu tenho uma mãe leonina. A minha mãe vamos ver se... O dela, assim, como é que foi a minha experiência? São mães que, assim, são carinhosas, elas vão olhar, mas sempre é muito o olhar do dela para você. Então, elas demoram um pouco para entender o seu. Eu falo pela minha. O leonino, ela vai te colocar como a mais bonita, ela vai fazer tudo para chamar a atenção, mas ela junto, né? Eu até vejo aquele eu acho que Ricardo não é o caso da Cuba. minha mãe, não. Mas aí eu também não sei qual que é o ascendente Sua dela. mãe é mais tímida, né? A minha mãe é uma leonina tímida na dela, reservada. Porque ela vai junto, entendeu? Você tá linda, mas ela tá linda. Ela vai estar no palco junto. E é legal porque, assim, o leonino, ele gosta da autenticidade também. Como eu até comentei, a gente não pode... A mentira para um leonino é crucial, ele não perdoa. E o leonino, ele é muito expressivo, é um signo do sol, ele vai chegar e aquela coisa da atenção, do fazer. Então, quando a filha vem, ela quer uma filha tímida, né? Então, vamos pegar uma filha, um aquário com um leão, é desafiador, né? Uma mãe leonina com um filho aquariano que ele quer ficar mais na dele, o aquariano não se solta de primeiro, ele quer saber onde ele tá pisando. Peraí, quem são vocês? Quem é essa criançada aqui? Então, Sagitário, a gente falou pouco Não de falamos Sagitário. nada de Sagitário. Sagitário, ele é muito conhecido, assim, pelo aventura, o Eu oba-oba. gosto de São pessoas de ótimos. Sagitário, são divertidas, Eles são animadas, fogos, de bom humor. é reto, vai fazer, são doação, as melhores festas, as melhores gargalhadas. São mães que, assim, não vai tirar do dela para dar para você. Então, assim, sagitariano é sinônimo de festa, é inteligente, é assim, é muito do intelecto. Então, sagitariano, para você, uma mãe, ela vai trabalhar no filho a intelectualidade, entendeu? Ela vai te desafiar. Extremamente competitivo, são muito competitivos com ela mesma, tá? É fogo. Então, é intenso. O sagitariano, né, como a gente fala das festas, tudo isso, ele nunca vai passar desapercebido. Porque é aquele que vai, assim como o leonino, vai pagar as coisas na balada, mas assim, o sagitariano, ele promove a balada, ele tira, ele faz festa, nem sei se sabe se tem dinheiro, mas ela vai fazer, é muito legal, né? E o lado desafiador do sagitariano, porque ele nunca vai, ele não vai ser contrariado, ele vai fazer o que ele quiser. A opinião é dele.
Então, mães de Sagitário com filhos que Áries, por exemplo, então a gente vai pegar fogo. Então vai ter muito conflito, tá? Então quando você pega, né, vai dar aí vai ver o quanto essa mãe quer se desenvolver e permitir que o filho vai brilhar também no próprio, né? Então acho que também depende da fase de cada criança, né? Eu sou mãe agora, eles estão na adolescência, então é a hora de pôr limite e respeitar a individualidade. Então, é importante a gente saber sobre isso. Quando a criança é muito pequena, nós tomamos a decisão. E depois a gente tem que trabalhar para o mundo. O sagitariano, ele vai levar para o mundo e vai para o mundo mesmo. Diferente de outros signos que são mais caseiros, né? Um taurino vai para o mundo, mas ele planeja aquela viagem, naquele conforto, não é vai fazer acampamento e deixar a criança ali. Nossa, nem eu. Entendeu? E o Libra? Então, o Libriano é um signo que eu me dou muito, assim. O Libriano, ele é também regido por Vênus. Então, Libriano é a dúvida que bate muito. O Libriano são mães vaidosas que vão deixar as crianças sempre ali no cuidado, na alimentação, vão estudar tudo quanto oferecer o melhor, mas o Libriano, ele tem a questão que ele demora para decidir. Então, às vezes, essa demora, dependendo de uma criança que também, vamos pegar uma criança que é mais tímida, mais travada, vai sofrer com aquela mãe que não toma decisão, né? O cônjuge vai assumir muito. O Libra, ela é extremamente carinhosa. São mães muito do colo, entendeu? O virginiano não é do mimimi, do grude. A libriana, elas são. O que mais que a gente pode falar do Libra, que eu gosto bastante? É que pega muito dessa questão da dúvida, né? Eles não conseguem ter porque a escolha, ela vai ter que abrir mão de algo. Então, o desapego pro libriano é difícil. São muito família. Signos muito família. Câncer, Libra. O ariano é família, viu? Não sei se você olhar pro seu irmão, assim, eles podem brigar, etc. Mas ele sempre vai ser aquele filho que Não, volta. ele é, mas é sempre assim, com muitos amigos. Muitos amigos. São. Mas ele é. E o meu outro irmão é de Libra. É de Libra? É de Libra. E eu sempre achei mais fácil de lidar com ele. Porque é uma coisa interessante, não posso esquecer. O libriano não entra na briga, não. Eu brigar, entendeu? Briga, deixa vocês aí. Às vezes a gente vê uns áudios interessantes que fala festa de final de ano, signos nas festas, né? Imagina, se tem um ariano para brigar, se tem um virginiano para fazer o plano, entendeu? O geminiano para mandar, o libriano ele vai garantir a beleza do negócio. Ele não vai entrar em briga. Então não esperem um libriano tomar partido de algo, entendeu? Eles são o signo da balança, então eles querem ser justos, então tomar uma decisão, tomar partido, faz para eles um sofrimento bem desafiador. Entendeu? Falou todos? Acho que falou todos. Eu acho que falou todos. Eu acho que eu tava até olhando aqui, falamos todos. Eu adorei falar disso. Pode ser, né, que quem assiste a gente não ligue, tem gente que não acredita, mas assim, é algo que eu não entendo desse jeito, mas como a gente falou, aquelas características que a gente convive mais, a gente acaba depois associando por tabela para as outras pessoas, mas eu gosto bastante de falar disso. Muito obrigada por você ter conseguido vir aqui falar com a gente. Passar o recadinho final que a gente sempre passa. Se você é mãe e quiser trazer algum tema aqui para contribuir no nosso podcast, é só mandar um recadinho e curtam a gente, compartilhe, mande esse vídeo para todas as mães arianas que você conhece. A gente tá nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube, no @QueMãeNunca. Siga, compartilhe e ative o sininho para as notificações. E também aproveitando, a gente não odeia nenhum signo, não, viu? A gente tem as preferências, né? A gente só fala mais de um, e hoje tem uma filha de Áries, eu amo os arianos agora. Não, a gente vai aprender. Obrigada por essa oportunidade, muito bonito trabalho. Obrigada pelo presente, amei. E eu acho que tem mais tema pela frente, hein? As mães aí que assistirem, conta pra gente também, né? Vai ser interessante ver. Se vocês podem deixar aqui nos comentários qual o signo de vocês, qual o signo do filho de vocês e se dá certo, como é que vocês fazem aí com os desafios. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima.